Pois é, e o cenário pode se complicar porque, além da nova taxa, o governo dos Estados Unidos deve anunciar mais tarifas que podem atingir o Brasil. A informação foi confirmada pelo representante de comércio do país. O nosso editor de internacional, Fabrício Nais, que chega aqui aos nossos estúdios, já se sabe quando essas taxas serão decretadas, porque uma é esse tarifaço específico contra o Brasil e a outra é essa taxa que vai valer não só para o Brasil, ou pode valer não só para o Brasil, mas para outros países também. Boa noite, bem-vindo, Fabrício. Exatamente, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Ainda não se sabe quando que essas taxas entram em vigor, mas elas devem sim entrar em vigor. É parte de uma investigação da seção 301, a mesma seção na qual o Brasil foi investigado e taxado na semana passada. A gente acompanhou tudo isso, só que agora por um motivo diferente. Os Estados Unidos investigam países que não proíbem a entrada de produtos oriundos de trabalho análogo à escravidão. Essa investigação abrange o Brasil e mais de 60 países. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa para a gente entender a dimensão dessa investigação. Olha só, cada país aqui pintado de azul claro é um país investigado pelo USTR nessa questão sobre o trabalho forçado. Então a gente está vendo o Brasil, mas estamos vendo também vários países aliados dos Estados Unidos, a União Europeia inteira, o Reino Unido, o México, o Canadá, a Austrália, até mesmo o Japão, aqui pintado no nosso mapa. Isso mostra que a investigação vai muito além de uma questão meramente ideológica, não é uma questão de discordância ideológica, é uma questão realmente de uma nova política comercial norte-americana. Essas taxas devem ser de 12,5%, e elas se complementam à taxa que já existe agora contra o Brasil de 25% para alguns produtos. Países que têm leis que proíbem a entrada de produtos oriundos de trabalho análogo à escravidão, mas que não cumprem, segundo os Estados Unidos, com a lei, devem ter uma taxa um pouquinho menor, de 10%. Quando que essas tarifas devem entrar em vigor? O representante do comércio, Jameson Greer, falou que em breve, nos próximos dias, sem dizer quando. Mas qual que é a expectativa? A partir do dia 24 de julho. Por quê? Porque lá em fevereiro desse ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu o tarifaço de Donald Trump, aquele que foi imposto em abril do ano passado. E aí o presidente imediatamente começou a se movimentar para manter tarifas através de outros dispositivos legais. Um deles foi ativado quase que imediatamente, mas tinha um prazo de duração de 150 dias. E esse prazo chega ao fim nesta sexta-feira, dia 24 de julho. Os Estados Unidos mostram aqui nesse momento que eles querem manter as taxas de alguma forma, não importa qual seja o dispositivo legal. Mas esse é um princípio do governo Donald Trump, principalmente nesse segundo mandato. Ele já tinha dado indicativos disso lá no primeiro mandato, mostrando que vai então taxar outros países como for possível. Qual que é a justificativa de Donald Trump nisso tudo? Que ele vai taxar outros países para fortalecer a indústria norte-americana. Se essa taxação vai funcionar para fortalecer a indústria norte-americana, isso ainda é uma grande incógnita, porque aí a gente tem que partir do seguinte raciocínio, que é, olha só o que aconteceu com o Brasil na semana passada, taxado em 25%, mas não aqueles produtos considerados críticos para a economia norte-americana, produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir, ou produtos que os Estados Unidos teriam que comprar de outros lugares a um preço muito maior do que eles compram aqui. Então só taxou produtos que eles já têm disponíveis no mercado interno com muita facilidade. Como é que isso então fortaleceria o desenvolvimento da indústria do país, principalmente de produtos que os Estados Unidos não têm? Fica essa dúvida por aí e a gente precisa observar isso com calma. Há um indicativo publicado pelo jornal Wall Street Journal na última semana, mostrando que, no último ano, os Estados Unidos tiveram uma queda de 22% na construção de infraestruturas ligadas à manufatura. Por quê? Porque os Estados Unidos não estão levando adiante, pelo menos o setor privado não está levando adiante, essa política nova conduzida por Donald Trump. Ela está sendo pouco efetiva nesse aspecto. E aí tem uma outra questão. Por mais que eles queiram construir fábricas, que eles queiram construir indústrias, reindustrializar o país, o material que chega lá
está mais caro do que estava antigamente. As tarifas setoriais, para alguns setores específicos de todos os cantos do mundo, permanecem de pé. É o caso do aço e do alumínio, muito utilizados na construção civil. Então, há uma política de Donald Trump que está acontecendo, está em vigor. Os Estados Unidos estão trocando o tarifaço do ano passado, derrubado pela Suprema Corte, por novas tarifas com outros dispositivos legais, mas o impacto, de fato, no objetivo decretado pela Casa Branca ainda é muito incerto. É muito incerto, né, Fabrício? Deixa eu trazer aqui o Cristiano Vilela dando as boas-vindas já. Ele estava de férias, descansou um pouquinho na semana passada, não é, Vilela? Vilela, me diga o seguinte, tem uma hora que toda essa discussão cansa, né? Porque a gente não sabe o que vai ser, se Donald Trump vai recuar ou não vai recuar. Boa noite, bem-vindo, Vilela. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, ao Fabrício, a Dora, a Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A gente passa uns dias fora, mas o assunto continua o mesmo, né? Donald Trump não sai das manchetes, não sai das notícias. Ao longo desse 1 ano e meio praticamente de mandato, a gente vê realmente todo dia uma novidade. E esse tema envolvendo essas relações com o Brasil continuam cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, especialmente agora em vias de termos a entrada dessa nova tarifação em relação aos produtos brasileiros. De fato, existe, é um tema que, além de toda a controvérsia existente, de todo o grau que pode, de alguma forma, prejudicar, especialmente o Brasil, mas também determinados itens nos Estados Unidos. Mas pior de tudo isso é que nós temos um discurso de narrativas construído, especialmente num ano eleitoral, num contexto eleitoral, de dois lados muito marcados na política, e que isso acaba não fazendo bem de uma forma geral para o debate, para o desenvolvimento dessas questões. Quando a gente vê, por exemplo, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente percebe claramente que falta ali esse perfil do adulto na sala, da pessoa que de fato vai buscar dialogar, construir uma negociação do ponto de vista técnico, do ponto de vista racional. Mas a grande maioria das manifestações, de lá para cá e daqui para lá, são todas dentro de um caráter extremamente político, de um caráter politizado. E com isso, a gente acaba tendo um certo afastamento cada vez maior entre Brasil e Estados Unidos e uma pendenga que vai se mantendo e que não é interessante para nenhum dos dois lados, especialmente para o lado nosso, de cidadãos brasileiros que acaba realmente se vendo prejudicado com relação a um grande parceiro comercial que são os Estados Unidos. Pois é, e sobre essa tarifa é bom lembrar que ainda não há detalhes se valeria para todos os produtos ou para quais produtos teria validade.